Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, o Joel e a Karen, pessoal que me assiste pelo YouTube, muito prazer a todos, meu Namastê a todos, é um prazer estar aqui com vocês e hoje eu vou falar de uma coisa, de um rapaz, um pedido de um rapaz cujo nome eu não estou encontrando, ele que se manifeste por favor, sobre uma fala do Phil Schneider. Quem conhece o Phil Schneider, P-H-I-L, Phil Schneider, S-C-H-N-E-I-D-R, Schneider, que foi um cara que morreu sob circunstâncias misteriosas. Ele morava sozinho, estava doente, sabia que ia morrer, tinha trabalhado alegadamente para o governo e de repente começou a falar coisas que não daria para falar publicamente, coisas muito graves com relação ao governo americano. Por exemplo, que tinha havido em 1957 um acordo com o governo americano chamado de Grenada, com os Greys, o Tratado de Grenada, que teria sido um acordo de cooperação mútua. Outra que ele lançou é que a AIDS tinha sido criada por um laboratório em Chicago, Illinois, para diminuir a população. Coisa que eu daria um adendo de que essa diminuição de população é bem seletiva, porque atingia os homossexuais e as pessoas drogadas, né? Ou seja, ele tinha um conteúdo, na verdade, bastante moralista, né? Até muita gente considerou como um castigo de Deus, porque realmente ela matava pessoas que, de alguma forma, talvez estivessem incomodando um certo setor conservador dos Illuminati, sei lá, que achava que tinha muito homossexual, que tinha muita liberação sexual, nos anos 70, 80, e realmente a gente observa um certo retrocesso, né, com relação ao que poderia ter sido se a AIDS não tivesse existido, né? Bom, depois também falou que a tecnologia stealth foi criada com base na análise das naves, né, dos ETs, que tem essas formas de camuflagem, e que existiria também algumas ligas metálicas muito valiosas que os Greys usam para fazer suas naves, que os ETs, de uma forma geral, usam para fazer suas naves, e que essas ligas metálicas exigem oxigênio zero. Então elas tinham que ser feitas no espaço, na bordo dos Space Shuttles, dos ônibus espaciais. Por que tanto Space Shuttle toda hora? Para colocar satélites, tudo bem, né? Mas também para mais uma coisa, que era fazer essa liga metálica preciosíssima que fazia UFO, tá? Interessante. Outra coisa que ele falava é que o World Trade Center tinha sido destruído por uma implosão, não tinha sido destruído pelo impacto dos aviões. Isso algumas pessoas realmente acreditam, né? É uma teoria de conspiração bastante aceita. E que essa destruição teria sido feita com um tipo de explosivo diferente, que não são as dinamites, você não ia encontrar, para não deixar nenhum corpo de delito, vamos dizer assim, nenhum explosivo plástico, nada indicativo de um ato terrorista, mesmo que fosse feito pelo próprio governo. Eles usaram umas mini bombas nucleares, existiriam umas mini bombinhas nucleares de alcance de poucos metros que são capazes de atingir temperaturas altíssimas, mas em pequena distância. Então, praticamente, você percebe pelo derretimento do concreto, o concreto derreter, a pedra derreter, voltar a ser magma, entendeu? Que existe uma temperatura muito alta ali, né? E que essa temperatura muito alta não é alcançada pela dinamite. A dinamite estilhaça o concreto, mas você não encontra concreto derretido, transformado em... O tipo de energia que libera isso é energia nuclear, né? Mas o que eu vou falar hoje do Phil Schneider, né? Esse Phil Schneider, coitado, que ele foi encontrado depois de 5 dias de morto. Ele já estava podre lá no apartamento dele, na casa dele, sei lá.
e com sinais de marcas aqui, né? Quer dizer, ele parece que foi estrangulado, né? Com um catéter, com uma corda, um fio metálico, né? Aquela forma que a máfia italiana fazia com aquela corda, né, de violão. Mas ele foi encontrado dessa forma, mas no laudo lá do óbito dele diz assim, infarto do miocárdio fulminante, né? E ficou assim, né? Quer dizer, a gente tem fortes indícios de que alguém matou o Phil Schneider e alguém grande, né? Embora ele estivesse muito doente. Por que tiveram pressa de matar o Phil Schneider? Se ele tinha, se eu não me engano, ele tinha câncer, ele ia durar mais um ano, dois. Ele sabia disso, ele já estava desenganado. Mas tiveram pressa de tirar o Phil Schneider deste mundo. Mas ele falou de uma outra coisa que é muito interessante, que foi um ET chamado de Valiant Thor, o Thor valente, né, o valente Thor, que é um ser mesmo daqueles pleiadianos assim com cabelo loiro, uma cara de sueco. E esse Valiant Thor, inclusive tem até foto do Valiant Thor. E esse Valiant Thor bem loirão, né, de olho azul, assim aparece assim, mas poderia ser um soldado americano loiro, entendeu? Você não veria nada demais. Porque ele era aparentemente por fora igual ao ser humano, embora por dentro ele tivesse uma outras coisas, ele tivesse um coração muito maior do que um coração de humano, ele tivesse um pulmão, um menor e um maior, um outro era muito maior, os órgãos dele eram diferentes, né? E, por exemplo, ele vivia 490 anos, ele tinha uma longevidade grande com relação ao ser humano, que vive aí os seus 100 no máximo, né? Então, no dia 16 de março de 57, eu vou ser obrigado a ler porque é muito dado. No dia 16 de março de 57, em Alexandria, Virgínia, um dos primeiros líderes do planeta Vênus, operando sob a direção do controle central, que tinha sido escolhido para fazer o contato e dirigir o projeto, pousou sua nave perante dois oficiais de polícia com as armas abaixadas, em sinal de paz. Uma transmissão de pensamento, né, uma famosa telepatia, convenceu-os de que não havia perigo e que ele seria conduzido no banco de trás do carro de patrulha. Após chegar ao distrito de Washington, DC, onde ele passou por um humano normal, né, eles encontraram o secretário da Defesa, juntamente com 6 membros do conselho. Logo a polícia de qualquer distrito tinha sido colocada em alerta, sob a alegação de que haveria um passeio de Dwight Eisenhower. Quer dizer, o presidente Dwight Eisenhower daquela época, como a polícia tinha que ser alertada, tinha que ser posta a posto, porque não sabia muito bem o que ia acontecer, eles disseram que o presidente ia dar um passeio pela cidade. Ia se apresentar publicamente. Então, que era importante a polícia estar alerta, porque o Eisenhower ia passear pela cidade, ia sair da Casa Branca, né? Mas pela sua transmissão de pensamento positivo, ele conseguiu desmontar, solicitar o desmonte dessa operação. Falou para eles que não precisava, né? E passou pelas seguranças, acompanhado do capitão da Força Aérea. Enquanto isso, sua presença colocou todos em um dilema. A introdução que ele tinha com o Alto Conselho os preocupava, porque não estando escrita em nenhuma linguagem humana, né, era impossível traduzir a linguagem ali colocada. Ele começou a falar em venusiano, em sei lá que língua, né, as regras de como que você pertencia à confederação de planetas. E os caras estavam assim, como se ele estivesse falando chinês, ou sei lá, uma língua morta, em sânscrito. E todo mundo assim, Você não sabe com o que você está concordando, né? Como se você estivesse assinando um contrato sem ler, né? Todo mundo olhando.
Bom, não está válido, se a gente não entendeu, não está válido, não aceitamos nada aqui, certo? Né? E o Capitão Gold, que não é o nome real da pessoa, reclamou, resmungou uma frase famosa: meu Deus, por que isso não poderia acontecer no dia que eu estava livre? No dia que eu estava off? Quer dizer, ele não queria estar lá, ele estava em serviço, e ele não queria estar ali, porque não sabiam. Uma coisa que é muito engraçada é que você percebe que na época do Eisenhower, no começo dessa coisa dos ETs, né, eles não sabiam o que fazer com aquilo, eles não sabiam o que dizer para aqueles ETs, nem para os Greys, nem para os Pleiadianos, nem para os Reptilianos, não sabiam o que falar para aqueles seres que vinham com uma história, né? E a negociação, você não sabe se você está assinando um pacto com o diabo, você está assinando ali uma coisa muito perigosa, né? De repente, uma porta se abriu, eu estou lendo do inglês, tá? E 6 guardas armados conduziram Val ao que parecia ser um elevador. Ele foi para o ponto mais baixo do edifício, em segurança máxima, no local. Quer dizer, aquela famosa base subterrânea de Men in Black. Após transferido para o segundo trem, ele parou em frente, no local próximo à Casa Branca. 6 oficiais, 6 guardas armados e 3 membros do serviço secreto conduziram para o escritório do presidente Eisenhower. De trás da cadeira, o presidente se levantou, enquanto o serviço secreto permanecia confuso e nervoso, né? Não sabe o que vai fazer. E se o cara mata o Eisenhower e se teleporta, né? Quer dizer, eles não sabem o poder dos ETs. E não confiavam muito, não confiavam nada naquele ET, né? Ao mesmo tempo não podia demonstrar isso. Como se estendessem sua mão para apertar a mão do presidente, o serviço secreto puxou seus revólveres e apontou-os a Val. Seguindo um aceno de cabeça do presidente, eles abaixaram suas mãos, eles abaixaram suas armas. De pé em frente à sua cadeira, o presidente disse: claro, você conheceu todas, você sabe que você suspendeu as nossas regras de protocolo, mas eu tenho um bom sentimento perante você. Ele e Eisenhower falando para o ET: por favor, qual é seu nome e de onde você vem? Eu venho do planeta que sua Bíblia chama de estrela da manhã e estrela vespertina. Vênus? Sim, senhor. O senhor pode provar? Ele perguntou. E o ser pergunta: o que constitui para você uma prova? O presidente falou: não sei. Ele respondeu: eu também não sei. O senhor quer vir até a minha nave? Ele respondeu com um olhar confuso: meu amigo, eu não posso ir onde eu quiser. Existem outros assuntos a serem considerados. Há comitês a serem consultados e medidas de segurança. Que bobo, né? Eu falaria assim na hora. Até porque ele já estava na mão do ET mesmo. O ET podia puxar ele para lá e falar assim: leva, vamos logo. Mas né? O oficialismo, né? Toda coisa, todo o protocolo. Por favor, gaste algum tempo conosco aqui, né? Vamos nos conhecer melhor, saber um pouco mais sobre um e o outro, e talvez num dia assim eu irei. Tá bom, né? E nesse momento, um outro cavalheiro se levantou na sala, que seria o futuro presidente Richard Nixon. Ele apareceu para Val de uma forma muito alegre, né? Com olhos fixos e uma atitude bastante de normalidade, com rapidez e normalidade. Meu nome é Valiant, ele disse ao vice-presidente. Nixon era vice-presidente naquela época, né? Falou assim, e o Nixon fez uma piadinha. Assim: o senhor causou bastante confusão para alguém que não vem dessa cidade, para alguém que seja um forasteiro, né? O senhor causou bastante sensação para alguém que seja um forasteiro, né? O vice-presidente sorriu. Quer dizer, o Nixon estava pronto. O Nixon tinha condição de encarar aquilo, até de entrar na nave.
O vice-presidente sorriu e continuou: claro, nós não estamos convencidos totalmente do que o senhor está dizendo, mas basta dizer que, que nós checaremos tudo muitas vezes e que tudo que o senhor disser e fizer será avaliado. O sargento Young, da Alexandria, enviou por rádio e colocou que o senhor pousou, de fato, em um disco voador, conforme nós o chamamos. E continuou: o sargento Young também confirma. Assim, o senhor veio de um UFO direto para Washington. O senhor sabe que isso nos deixa bastante, vamos dizer, confusos, como digamos assim. Né? Quer dizer, não é normal, não era normal mesmo ele sabendo que existiam os ETs, que existiam, mesmo que o Eisenhower soubesse, ele não estava preparado para aquela visita. Após garantir a eles que o planeta estava sobre um controle muito próximo por centenas de anos antes de 1945 e que a bomba explodisse, e com uma carta especial ainda pedindo, ele entrega uma carta para a mão do presidente que tremia. E que foi pedido para seguir o serviço secreto em sua direção e ir para casa, e para segui-lo até o seu alojamento, né? Para o Pentágono, num apartamento belamente decorado, onde ele passaria os seus próximos 3 anos. Né? Após garantir a ele que esse planeta estava sobre... Felizmente, ele estava preparado para tal visita e manteve constante comunicação com a sua nave espacial. Havia muitas ocasiões nas quais ele se teleportava. E em algumas dessas situações... Peraí. Eu perdi aqui. Havia uma transimagem, em qual os guardas podiam ver projeções nas paredes e visualizar seu rosto em uma projeção não existente. Quer dizer, apareciam imagens do nada na parede, entendeu? Ele falava de coisas de Vênus e tal, do nada. Bom, pessoal, tá ficando muito extenso. Eu vou fazer uma segunda parte do Thor Valiant, porque realmente é muito interessante e merece. Eu vou falar um pouco mais do que ele fez, do que foi, tá? E depois a gente passa, tá? Que nem eu fiz com os Yargans.